E vamos ao vídeo mais pedido desse canal. Fala sobre linha editorial. Eu acho que eu nunca recebi tantos comentários sobre determinado tema como eu recebi sobre linha editorial. Então vamos lá falar sobre isso. Linha editorial para um social media. Eu acho que assim como o cronograma de estratégia de conteúdo, quando falam linha editorial, o social media já fica, meu Deus, o que é isso? O que eu faço? E é mais simples do que você imagina na realidade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, eu tenho que fazer a parte chata, que é te pedir para se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque isso é muito importante para mim. Vamos lá? Bom, linha editorial são todos os temas que serão abordados na sua rede social. Simples assim. Todos os temas que você vai abordar ali. Beleza, Thalita? Então tá. Para que eu preciso ter uma linha editorial? Bom, vamos falar sobre isso agora. A realidade eu vou colocar como exemplo que vai ficar mais fácil, tá? E aí você vai entender. Suponhamos que você é uma pessoa que fala sobre veganismo, tá? Então você fala sobre o veganismo, essa prática, estilo de vida, dá receitas sobre comidas veganas, fala muito sobre como é de fato, porque é um estilo de vida. Tudo isso faz parte da sua linha editorial. Então, lá, tá, sua linha editorial, você tá falando lá sobre o estilo de vida, sobre as receitas, sobre veganismo versus saúde. Vamos então fingir que essa é a sua linha editorial. Beleza, por que eu tenho que ter uma? Vamos supor que todo o seu público chega através desses conteúdos, né? Aprender receita, saber se, como que fica a minha saúde, eu tenho que suplementar, eu não tenho, quando eu sou vegana, blá, blá, blá. Gente, se tiver algum vegano me assistindo e eu estiver falando alguma besteira, me perdoa, tá? Pode até me corrigir aqui, é porque, de fato, eu não conheço muito sobre o assunto, foi o primeiro exemplo que me veio aqui na cabeça. Então, vamos lá. Então você fala sobre isso e todo o seu público é interessado nisso. São pessoas que também são veganas ou estão começando e querem consumir esse tipo de conteúdo. Só que em paralelo a isso, você também ama judô, tá? Você ama judô, você compete, você treina judô todos os dias, blá blá blá. E aí, só que no seu perfil você fala sobre veganismo. Só que como você ama muito judô, fica que sim aquela vontade de, vou falar aqui, vi um meme muito engraçado sobre judô, vou lá e postei no meu perfil. A galera que te segue porque se interessa por veganismo vai olhar aquilo ali e vai falar, ué, como assim? Não vai engajar nada. Por quê? Porque eles não estão nem aí para judô, eles gostam de saber sobre receitas veganas. Mas você gosta de judô, você postou ali e vai ter o quê? 3 likes do seu pai, da sua mãe e seu, tá? Por quê? Porque ninguém tá nem aí para saber sobre judô. Beleza. Aí você continua lá postando sobre veganismo, só que aí um belo dia você vê, sei lá, um motivacional sobre judô que você acha muito legal e você vai lá e posta no seu feed. O que acontece pro seu azar? Esse post viraliza. Isso é só um exemplo, tá? Não tô falando que é fácil de acontecer, não. E aí começa a chegar um monte de gente no seu perfil que gosta de judô. Mas o seu foco é falar sobre veganismo. Então, o que acontece? Quando você posta de veganismo, o povo do judô não tá nem aí, não vai engajar, você tá com aquele monte de gente aleatória e o pessoal que gosta de veganismo, quando vê aqueles posts muito lá aleatórios sobre judô, vai lá e para de te seguir ou vai embora, porque caraca, vim aqui pra ouvir sobre receitas veganas e ela tá falando de judô, nada a ver. Então, por que você deve ter uma linha editorial? Dei essa volta ao mundo para você conseguir entender que você tem uma linha editorial para manter uma coerência no seu perfil. Para as pessoas que chegam ali, elas vão entender que aquele perfil fala sobre determinado assunto. É isso. Thalita, mas eu nunca vou poder mostrar o meu amor pelo judô no meu perfil? Pode, aborda nos seus stories, mostrando seu lifestyle, seus bastidores, mas no feed, que é onde atrai pessoas novas, onde vai parar no explorar, onde as pessoas encontram nas hashtags, você tem que manter a coerência, você tem que manter a linha editorial, entende? Vou dar um exemplo aqui muito aleatório. No meu perfil lá do Instagram, se você não segue, vai lá, tá até aqui, ó, @ThalitaSGonçalves, eu falo para quem quer ser social media, então eu falo sobre a profissão, eu falo sobre tudo relacionado a esse universo, empreendedorismo, quem quer começar no digital, pode começar como social media, blá. E eu adoro assistir doramas. Você imagina se do nada eu começo a fazer um ou outro post indicando dorama no meu perfil.
Isso é uma coisa muito doida. Eu acho que ia ter muito engajamento, porque eu sei que as minhas seguidoras gostam também, sabe? Muitas delas. Mas isso é uma coisa muito doida, porque quem tá ali quer saber da profissão de social media, entende? Então, assim, o fato de eu gostar de alguma outra coisa, eu posso mostrar de vez em quando nos meus stories. Aí eu mostro lá que eu tô assistindo, para as pessoas me conhecerem, entenderem o meu estilo de vida, as coisas que eu gosto, minha personalidade, mas não no meu feed. No meu feed é sobre a profissão de social media, você entende? Então é por isso que é muito importante ter uma linha editorial, para você manter aquela coerência, tá bem? Bom, e como seria uma boa linha editorial para um social media? Tá, Thalita, você falou e agora eu ainda não sei o que eu poderia postar no meu perfil. Qual seria uma boa linha editorial para mim? Já que eu quero atrair clientes, tá? Porque a minha linha editorial do meu perfil é diferente da sua. Eu não quero atrair clientes, eu quero atrair outros social medias, por isso eu falo da profissão. Você quer atrair clientes, então você ficar ensinando a profissão como eu faço, vai dar errado, você vai acabar atraindo concorrentes, pessoas que querem aprender com você ou te copiar. Você não vai atrair o cliente não está nem aí para aprender a sua profissão. O que o cliente quer saber, Thalita? Bom, ele quer saber isso aqui, ó. Essa seria a minha linha editorial se eu quisesse atrair clientes. Bom, eu iria falar em muita quantidade sobre o meu serviço. O que eu vou fazer pelo meu cliente? Mas não é assim, o meu serviço é pacote de post, blá, 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 3 pacotes, R$5. Não, não é isso. É falar de forma interessante como eu facilito a vida dele. Olha uma curiosidade, você acredita que um vídeo meu que mais trouxe cliente para minha agência foi um vídeo que eu fiz mostrando como eu envio o relatório... relatório não. Como eu envio o roteiro de Reels para os meus clientes. Esse é um vídeo muito antigo. Eu fiz já tem, sei lá, deve ter quase um ano. E essa semana eu fiz uma reunião com um cliente para a agência que veio através desse vídeo que ele encontrou. Então, ali eu tô tentando ensinar outro social media, mas o cliente viu como eu envio o roteiro de Reels tão detalhado, tão fácil de executar, que o cliente foi e falou, cara, é isso que eu preciso. Facilita a minha vida. Porque muito social media chega para o cliente e fala assim, vai gravar um vídeo sobre o tema tal, grava aí. E o cliente fica, sabe? E eu não, eu envio tudo de forma detalhada. Eu envio toda a sugestão de fala, literalmente o roteiro. Então é muito mais fácil. Isso é falar do meu serviço, mostrando que o meu serviço facilita a vida dele, entende? Mostrar por que ele deveria ter alguém para cuidar das redes sociais dele. Então mostrar resultados se você tem, então aqueles antes e depois de métricas, ou falando sobre as estratégias que você fez no perfil do seu cliente que teve muito resultado, ou estratégias que você fez no seu próprio perfil, se você não tiver cliente que teve muito resultado. O cliente vai ver aquilo e vai falar, cara, eu preciso disso pro meu perfil, eu não sei executar isso sozinho. E vai te contratar. Não é você ficar ensinando a fazer as coisas, é você mostrar o que ele vai ter a partir do momento que ele se tornar seu cliente. É isso que eu faria no meu perfil se eu quisesse atrair cliente. Um outro ponto que seria também tema da minha linha editorial é a conscientização da presença nas redes sociais. Também seria em grande quantidade. Por quê? Isso se chama elevar o nível de consciência do cliente. Tem gente que não tem noção, embora pareça estranho, mas tem gente que não tem noção da importância dele ter uma presença digital em 2024. Como isso pode potencializar as vendas dele, como ele pode vender muito mais serviço através das redes sociais, como ele pode conseguir muitos mais pacientes, alunos, ele não sabe. Então, você pode começar a falar para ele que não conscientizando que não adianta nada ele ser o melhor profissional do mundo se ninguém conhece, porque no offline online ele é um desconhecido. Quanto mais pessoas que conhecem ele, maior a chance de alguém querer comprar dele, contratar ele. Um post que eu já fiz também no perfil da minha agência, que era... O contexto era que se ninguém conhece ele, ninguém contrata ele, ninguém compra dele. E que todos os clientes dele estão nas redes sociais e todos os concorrentes dele estão na rede social. E se o cliente dele não encontra ele, contrata quem?
o concorrente. Então, tudo isso é post de conscientização da importância dele estar presente nas redes sociais, entende? Então, esse tipo de conteúdo é legal de você fazer. E outros que eu gosto, eu faria em menor quantidade, porque é bem topo de funil, assim, dá para você atrair muita gente, são os posts de utilidade, então de dicas que vão facilitar a vida dele. Então, por exemplo, atualizações sobre as redes sociais. Um exemplo aqui recentemente, o Instagram lançou uma atualização que é legenda automática no Reels. Eu ainda não tenho, mas assim, existe. Carrossel de 15 abas. Você pode falar sobre isso. É o tipo de conteúdo de atualizações que chama muita atenção. É um ótimo topo de funil interessante que vai te trazer seguidor. Dicas de posicionamento. Então, o que é dica de posicionamento? Ter um perfil profissional é fundamental para você ter um bom posicionamento. Então, dica de como você trocaria uma bio, então você pega uma que você não considera boa e aí você mostra como você alteraria essa bio para ela ficar mais profissional. Isso são dicas bobas de posicionamento. Dicas de vendas. Então, se você é um social media que quer atender clientes que vendem produtos físicos, por exemplo, ou produtos digitais, ou que tem e-commerce, você pode dar algumas diquinhas de vendas online. Então, assim, sempre nesse formato da dica, sempre colocando o seu serviço em foco. Então, não só, faça isso, faça aquilo outro. Não. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu fiz aquilo outro e o meu cliente passou a vender 5 vezes mais. Entende como você transforma o conteúdo de dica? Dica também de como você transforma os seguidores em fãs. Então, qualquer pessoa que está na rede social e tem seguidores, ela precisa transformar esses seguidores em fãs, em pessoas que gostam dele, que admiram ele, porque são essas pessoas que vão contratar ele, comprar dele. Então, tudo isso você consegue abordar ali no seu perfil que conversa diretamente com o cliente. É uma linha editorial que conversa com o cliente e que não conversa com outro social media. Não adianta você fazer post que conversa com outro social media porque você não vai atrair cliente. O cliente não está nem aí para saber, tá? E o importante que eu já falei, mas é bom falar novamente, é que sempre no final de cada conteúdo, ou no meio do conteúdo, você deve linkar o seu trabalho, o seu serviço no meio desse conteúdo, para o cliente saber que você executa, que você faz, que ele tem que contratar você para ter isso. Deu para entender? Bom, sobre linha editorial que eu tinha para falar é isso. Eu acho que ficou fácil, né? Não foi difícil de entender. É só para você ali manter a coerência no seu perfil. E se você quer aprender mais sobre a profissão de social media, de fato se tornar um social media valorizado no mercado, desses que escolhem o cliente que quer atender e não que fica ali atendendo qualquer um, cobrando R$ 500, R$ 300 por pacote de post, eu te convido a ser meu aluno no Método Social Media Estrategista, que é a minha formação em social media, vai do básico até o avançado com foco em estratégias. As vagas estão abertas e o link está aqui na descrição, é só você clicar lá. Muito obrigada e até a próxima.